Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a professora Aline. Vamos para a aula de número 44 de arte. Hoje vamos conhecer um artista chamado José Pansetti e que aí teve uma grande contribuição aí na história da arte. Como objetivos temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais na apreciação de diferentes produções artísticas, experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. José Pansetti, então, nascido em 1902, falecido em 1958, foi um pintor modernista brasileiro. Ele é considerado, então, um dos grandes paisagistas da pintura nacional. Ele se destaca, então, por suas várias pinturas de marinhas, ou paisagens marítimas, também como pode ser chamado. Temos, então, uma fotografia do José Pansetti criando uma pintura, então, de uma marinha. Ele cria vários autorretratos, por exemplo, faz várias pinturas de diversos temas, mas acaba se destacando, então, nas pinturas de praias, né? Nas suas pinturas aí chamadas de marinhas. Ele é filho de imigrantes italianos e ele nasce em São Paulo, em Campinas, e viaja, então, para a Itália ainda quando criança, em 1913. Por causa das dificuldades ali financeiras da família. Então, ele tem esse contato com o exterior, mas é nascido brasileiro. Ele tem várias ocupações, né? Então, desde criança, infância toda, e ele ingressa, então, na Marinha Mercante. Ele volta ao Brasil em 1920 e exerce aí diferentes trabalhos, né? Até entrar, então, 2 anos depois disso, na Marinha de Guerra, onde permanece, então, até 1946. Aí a gente já começa a ver, né, o porquê o interesse pelas marinhas, né, por representar as cenas marítimas, porque ele tem, então, essa história de marinheiro, né. Temos aqui um autorretrato dele como marinheiro, né, e ele tem vários autorretratos ao longo da vida. Ele aí fez várias produções, algumas vestindo, então, né, o seu traje típico de marinheiro, outras não, outros representando ele pintando, mas a sua feição sempre é bem parecida. A gente já vai ver um pouquinho sobre os autorretratos dele. O retrato aí é uma constante, né, na sua carreira, então vai e volta, é um tema recorrente. E na maior parte ele faz esses retratos, essas composições mais simplificadas e com poucos elementos, tá? Muitas vezes também esses retratados, né, as pessoas, então, elas revelam ali uma sensação, assim, de desalento, né, de desamparo, enfim. Como o exemplo, então, Menina Triste e Doente, de 1940. Se a gente observar o autorretrato dele, que a gente já viu aqui, a gente também vê ele sério, né, uma postura neutra, então a gente não vê muito essa exposição, então, de sentimentos ou, enfim, de alegria nesses retratos, né? Ele se dedica muito aos autorretratos, como eu falei, e ele se representa, então, frequentemente como um trabalhador manual. Então, de uma maneira aí de lembrar da sua origem humilde, da sua infância humilde, e ele geralmente não se retrata frontal, né? Não tem essa visão frontal nos seus autorretratos. Geralmente ele está, então, levemente de perfil. Na de marinheiro também a gente percebe isso. E sempre com essa feição séria, né? Então aqui temos autorretrato com marreta, de 1941. E na maioria ele se retrata, então, como um trabalhador, dando esse toque ali e esse reforço na ideia que ele tem uma origem humilde e ele expõe isso, então, nos seus autorretratos. A expressão aí sombria, né, traços até um pouco geométricos, né, algo que ele puxa aí um pouco do cubismo, e também usa muitos claros e escuros, né, estruturam esses autorretratos. E ele tem aí, né, na produção de autorretratos, são conhecidas mais de 40 obras, né, mais de 40 pinturas onde ele se retrata.
Aqui nós temos, de 1938, um exemplo bem do que eu descrevi, né? Um pouco geometrizado, então ele pega um pouquinho do cubismo, novamente não está frontal, levemente de perfil, esses traços assim mais sombrios, a expressão séria, né? Então ele tem essa forte característica. Agora imagine, né? A pessoa pinta mais de 40 obras e 40 pinturas dele mesmo. Então ele gostava de se autorretratar e sempre com essa característica bem simplória. Outros exemplos, então, de autorretratos, vejam que nenhum está frontal, todos levemente inclinados, né? De vários anos diferentes, então ele é um tema recorrente, né? Vai e volta se representando. Lá pelos anos de 1940, ele pinta, então, paisagens urbanas. Na sua maioria, ele realiza, então, com cores escuras, predominam ali tons de ocre e são marcadas, então, por uma melancolia, por uma tristeza, assim, algo meio sombrio, né? Aqui, por exemplo, né, a pintura O Chão, de 1941, então, é um exemplo desse tom, assim, mais sombrio, esse uso de cores, assim, bem neutras, né, sem muitos contrastes. Então, nos dá essa sensação, assim, de, né, algo mais melancólico, sombrio e tal. Então, ele começa nessa pegada aí das paisagens. Em outros quadros, né, como Campos de Jordão, por exemplo, aqui ao lado, ele utiliza já, né, tons aí um pouco mais luminosos, né, verdes, azuis. Então, ele vai dando uma vida maior para essas paisagens, né? Embora ainda não muito gritantes, mas ele já traz, então, essa ideia de cores, então, trazendo essa linha vertical ali bem marcante para os troncos das árvores. Então, ele tem aí outros pontos de vista das paisagens e começa a dar aí mais vida para essas pinturas. Até, então, chegar nas suas famosas marinhas, né? E as marinhas, então, do José Pansetti são as mais conhecidas da sua carreira, tá? Nelas, então, a gente vê refletida essa experiência com o mar, né? A vida aí que ele teve de marinheiro e também a sua paixão aí pelo litoral, pelas praias, né? O oceano de modo geral. Em especial, aí ele retrata, então, Itanhaém, também Mangaratiba, Cabo Frio, Arraial do Cabo, e ele tem várias, então, paisagens de observação, onde ele faz essas pinturas, então, com elementos mais simplificados, mas que retratam muito bem essas paisagens aí marítimas. Na imagem de 1945, a gente tem representado, então, Itanhaém, né, uma das praias aí preferidas dele. Nesses quadros, então, ele tem uma simplificação bem grande, né? Nessa, por exemplo, Cabo Frio, ele usa, então, essas linhas né, ondulantes para criar essa sensação tanto de profundidade quanto de espaço, tá? E é um recurso que ele usa muito nas suas pinturas. Então, aqui ele traz até umas figuras humanas, na maioria das suas telas de marinhas não aparecem pessoas, somente a paisagem, mas, né, foca, então, essa linda praia representando, então, Cabo Frio. Outro exemplo, paisagem com dunas, de 47, e também, né, em outra, praia de Cabo Frio, de 47, ele faz aí um enquadramento que não é muito usual, então ele foca em outros elementos, como aqui as dunas, né? Então ele cria aí uma série de quadros, né, de Arraial do Cabo, nos quais ele tem aí esse olhar diferenciado e ele faz, então, ele observa essas partes humildes, a comunidade humilde, então, de pescadores, enfim, a vila que mora ao redor, né, que se mantém ali do mar. E ele traz também uma areia bem branca, bem esbranquiçada e traz um contraste com canoas coloridas. Então, nessa com as dunas, a gente não vê essas canoas e tal, mas se você pesquisar mais paisagens marítimas aí do José Pansetti, você percebe, né, essa claridade aí que ele traz na areia da praia e essa realidade da população, né, dos moradores ali locais. Em 1950, ele viaja para a Bahia, onde ele mora, né, fixa ali sua residência. E lá ele
dá assim umas modificações, né? Dá um a mais nas suas obras. Então, ele traz mais cores quentes, vibrantes, né? E essas marinhas se tornam mais vivas, mais alegres, porque esses tons mais quentes trazem essa sensação, então, de vivacidade para as pinturas, né? Aqui nós temos, por exemplo, Janela do Meu Ateliê, na Bahia. Então, é um desenho de observação onde ele retrata o mar como comum das suas obras, mas vista, então, da janela do seu ateliê na Bahia. Ele pinta também a cidade de Salvador e ali os seus arredores, nos anos 50, a praia de Itapuã, o farol da Barra, o farol do Ibaeté. E o farol de Ibaeté também, ele representa em muitos quadros, ele faz vários dos mesmos locais. E é um tema bem constante, então, e dá esse contraste, né? A areia bem branca, as águas mais escurecidas, né? Um azul bem escuro mesmo. E traz em algumas também alguns tecidos coloridos, enfim, das lavadeiras. Então, novamente, ele traz a experiência da comunidade, né, que está ao redor desses pescadores ali todos e representa. Ali nós temos o farol da Barra, onde a gente vê então o farol, né, ao fundo, e novamente essa sensação do brancor da areia, das pedras, o mar, essa sensação realmente de aconchego até, né, ao ver uma imagem tão bacana dessa. Em algumas paisagens ali que ele faz na Bahia, ele explora então essa luminosidade da cor, né? Esse dourado da areia. Então ele traz um pouco mais ainda de vivacidade para essas areias brancas que ele vem representando. Então aqui, por exemplo, né, no Farol da Barra de 54, ele traz já um tom mais amarelado, quase um pouco laranja, então para essa areia, né, para essas dunas que estariam ali junto na sua observação. Vejam que ele até traz um pouco mais de claridade para o mar, para então trazer uma intensidade ali para a cor da areia. Mais para o final da sua carreira, ele já se aproxima ali de uma abstração. Ele tem uma tendência a simplificar formas, mas aqui, por exemplo, de 1957, onde ele representa a praia de Itapuã, ele traz algo bem simplificado, né? A gente vê mais como faixas de cores, mas que facilmente é reconhecido então como uma paisagem marítima, né? E ele traz também cores bem intensas, né? As diferenças, nuances do azul ali do mar, retratando essa profundidade. E traz então, beira a abstração, né? Algo bem simplificado, mas não deixando de lado aí o seu tema favorito. Muito bem, assim conhecemos mais um artista brasileiro que muitas vezes nós não nos atentamos a pesquisar, enfim, a ir atrás, mas tem uma bela carreira e representa belas praias. Um abraço e até mais!